Sim, a parte social das redes sociais acabou faz um bom tempo. E talvez você não tenha percebido isso. Mas calma, isso aqui não é nada alarmante, mas sim um sintoma de como nós estamos vivendo e interagindo nas redes sociais hoje em dia com todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Enquanto a gente tem cada vez mais gente criando conteúdo e começando a ver no digital essa oportunidade de conseguir sucesso, relevância, ou até mesmo de conseguir fazer disso uma profissão, a gente também tem cada vez mais pessoas cansando e se esgotando do ambiente das redes sociais por achar tóxico, difícil de se controlar, e, enfim, vários outros fatores que envolvem muito saúde mental e também longevidade, qualidade de vida. Vou destrinchar tudo isso para você nesse vídeo e te mostrar o que, que muda para você que cria conteúdo dentro desse cenário que está cada vez mais alarmante e cada vez também mais notório aí nos últimos tempos. Então, vamos embora. Antes de mais nada, prazer, meu nome é Alissa e meu maior objetivo é ajudar você que cria conteúdo a simplificar esse processo, entender os princípios do que realmente funciona e conseguir transmitir a sua essência, a sua mensagem, a sua forma de enxergar o mundo da melhor maneira nos seus conteúdos. Então vamos direto ao ponto, que eu não sou de ficar de muita ladainha por aqui. Vamos lembrar que as redes sociais passaram por muitas mudanças desde que elas passaram a existir. Desde a internet, lá nas suas primícias, né? Lá no começo a gente teve várias e várias mudanças. Para mim, a mais marcante de todas elas aconteceu na pandemia. Vamos pensar um pouquinho no cenário antes da pandemia. Antes disso, a gente tinha o seguir uma pessoa como um poder quase que absoluto. Então, a partir do momento que você escolhia seguir alguém nas redes sociais, você estava ali indicando que você queria receber os conteúdos daquela pessoa e dando poder para ela, porque quanto mais seguidores ela tinha, maior era a entrega dos conteúdos dela, porque esses conteúdos eram entregues para as pessoas que a seguiam. Então, toda a internet antes era formulada, formatada para que a gente conseguisse ver as coisas que nós mesmos escolhíamos. Então, a gente tinha um poder de controle muito maior antes sobre aquilo que a gente consumia, uma vez que a nossa timeline, né, o nosso feed, era composto só daqueles conteúdos ali que a gente escolhia ver, das pessoas que a gente seguia. No entanto, né, a gente não tinha ali uma presença em DMs, a gente não tinha ali um consumo de conteúdo tão massivo e tão grande quanto a gente tem hoje. Até porque, se você seguia, sei lá, 10 pessoas, você ia ter poucas coisas para ver. Um outro ponto importante também é que o seu feed era organizado por ordem cronológica, então você via ali os posts mais recentes, né, ia descendo até ver os posts mais antigos, e você sempre tinha até um aviso, não sei se você lembra, de quando você tinha visto tudo que tinha para ver. E aí, quando você passava depois disso, ou o feed acabava, ou meio que depois ele repetia coisas que você já tinha visto anteriormente. Então era tudo muito bem controlado, o que te fazia gastar ali um tempo suficiente dentro. Você tinha ainda a barra de pesquisa, podia ver conteúdo de outras pessoas, isso não era um problema, mas ainda assim, com base nas pessoas que você seguia, você tinha ali uma certa limitação. Tudo muda quando o TikTok chega em 2020. E a gente fala, e eu falo muito do TikTok especificamente, porque ele mudou muito o mecanismo das redes sociais, tá? Então, assim, a gente tinha o Instagram e o Snapchat que funcionavam de uma maneira específica até então. E Facebook, né, que na época já não estava mais sendo tão usado, pelo menos não pela minha geração. Depois disso, a gente tem o TikTok chegando. E aí, o que que acontece? A gente tem um feed infinito. De repente, os conteúdos que antes só eram entregues caso você declarasse que tinha um interesse neles por meio, né, de seguir ali uma pessoa, eles param de ter tanta relevância. Por quê? Porque eles começam a usar um algoritmo que te entrega conteúdos com base nos conteúdos ali que você gastou mais tempo, que você demonstrou algum interesse, seja curtindo, salvando, comentando, mandando para alguém. Então esse algoritmo passa a ser inteligente e pegar ali os pontos, né, os conteúdos, os temas, que te fizeram gastar mais tempo dentro da plataforma. E gastar mais tempo é exatamente isso, de curtir, de salvar, de seguir, de compartilhar com alguém. E aí ele vai lá e te recomenda conteúdos que são similares àquele, seja por tema, por construção, música, etc. E com base nisso, aquele poder que a gente tinha ao seguir uma pessoa, né, aquele poder que a gente tinha de controlar o que a gente consumia, se foi. Por quê? Porque você fica cada vez mais ali sendo atraído e cada vez mais sendo convidada a passar mais tempo na plataforma com conteúdos que possam ser do seu interesse com base nas suas interações anteriores. Então a gente perdeu esse controle dos conteúdos que a gente consome.
tanto quanto a gente tinha antes, né. A gente ainda tem outras formas de controlar o que a gente consome, quanto tempo consome, etcétera, mas hoje isso precisa ali é necessário para ter esse controle, hoje é necessário muito mais disciplina do que era antes. Por quê? Porque o tempo todo você está sendo convidado e você está sendo, estimulado a permanecer mais tempo dentro das redes sociais, vendo conteúdo de pessoas que você nunca mais viu, nunca tinha visto antes, vendo conteúdo de temas que de repente te interessam profundamente, aí você vai conhecendo e descobrindo novas coisas e vai virando uma bola de neve. O que é importante aqui da gente entender? Isso não foi feito por acaso, isso é estudo, tá? Inclusive isso envolve muito comportamento humano, neurociência, e por conta disso exatamente que a gente precisa entender que as redes sociais se tornarão um ambiente não só tóxico pelo que as pessoas falam, mas também por como eles são formulados para te fazer gastar muito mais tempo lá. Quanto mais pessoas notam isso, notam esse vício, notam essa dificuldade de ter um autocontrole de quanto tempo você gasta lá, do que está acontecendo, da comparação que você acaba fazendo, porque você está vendo muito mais coisa, da absorção, sabe, quase que abrupta desse tanto de informação, as pessoas estão se cansando. Exatamente por esse comportamento que quem cria conteúdo, independente de qual nicho, de qual área, precisa estar mais atento, porque as pessoas estão cansadas do que é supérfluo. Elas estão se cansando cada vez mais rápidos das trends, estão se cansando cada vez mais rápidos de conteúdos que sejam rasos, de pessoas que tenham ali uma mentalidade considerada fútil, né? Então você fica ali tentando se gabar do que tem, ou que fica ali tentando se pagar, né, da pessoa que sabe de tudo, etc. As pessoas estão se cansando desse tipo de comportamento na internet exatamente porque não faz bem para elas. Então a relevância hoje vai ser tão importante quanto, por exemplo, era anos atrás a quantidade de pessoas que te seguem. E é exatamente também por esse motivo que a gente hoje tem uma mudança no funcionamento do algoritmo. Então pensa aqui, com a chegada do TikTok, o que antes a gente tinha ali de poder era ter muitos seguidores, no Instagram principalmente. Então, o que te fazia ter relevância e ser conhecido, ser uma baita autoridade? A quantidade de seguidores que você tinha. Não que isso hoje não seja algo que as pessoas continuam olhando. Ainda assim, quando você tem uma maior quantidade de seguidores, obviamente as pessoas vão olhar e falar: caramba, essa pessoa tem um monte de seguidores. É normal isso ainda, tá? E isso vai continuar por um tempo ainda. Acho difícil isso sair ali da visão das pessoas e da forma como elas enxergam ali as redes sociais. No entanto, quando a gente fala de entrega e de algoritmo, a quantidade de seguidores não importa mais nada. Na dica de nada. Por quê? Porque hoje, se o seu conteúdo não for relevante e interessante, mesmo para o seu público, mesmo para quem já te segue ali dentro, ele não vai ser entregue. Porque se aquelas pessoas que já te seguem não reagirem bem ao seu conteúdo, não tiverem uma retenção, não engajarem, não reagirem, não compartilharem, se as próprias pessoas que te seguem não acharem o seu conteúdo interessante, ele vai ser derrubado. Fora que, hoje o Instagram, principalmente o algoritmo dele, né, mais de um algoritmo na verdade, mas o algoritmo de Reels, ele entrega de forma segmentada, então ele não vai entregar só para quem te segue, ele entrega também para um público de pessoas que ainda não te segue, ele vai fazendo essas comparações, para entender se o conteúdo é relevante ou não, tá fazendo o usuário gastar mais tempo na plataforma ou não. Porque no final do dia, o que TikTok, Instagram, Facebook, toda e qualquer rede social querem é que você gaste mais tempo na plataforma. Mais tempo que você gasta na plataforma, é mais possibilidades deles jogarem mais anúncios em você, que é exatamente o que paga, porque são as empresas pagando para aparecerem. Então, o que eu quero te falar com esse vídeo? O que é o ponto de sumarização, agora que a gente já entendeu do contexto que a gente está vindo? Número de seguidores pouco importa. Essa é a grande realidade desse ano. A gente tem cada vez mais pessoas criando conteúdo nos últimos tempos. E vai crescer cada vez mais, porque a gente está vivendo essa era digital mais e mais. Só que junto disso, exatamente por ter tanta gente criando conteúdo, que a relevância se tornou tão importante. Então, tanto faz se você tem mais de 100.000 seguidores. As pessoas não vão reagir aos seus conteúdos, não vão engajar com seus conteúdos, não vão interagir com você ou te enxergar como uma autoridade se o que você falar não for interessante e minimamente profundo, minimamente denso. Principalmente se também não tiver uma personalidade dentro desse conteúdo. Se o seu conteúdo é a mesma coisa que eu encontro no conteúdo de diversas outras pessoas, porque ou foi um conteúdo feito por IA de qualquer jeito, ou porque você está só replicando informações que você viu e copiando porque você viu que deu certo com alguém, as pessoas não vão dar palco para você. É isso que está acontecendo hoje. Por isso, o foco hoje é em retenção e engajamento. O que isso significa? Retenção, principalmente, é a quantidade de tempo que você consegue manter uma pessoa assistindo o seu conteúdo.
a quantidade de tempo que as pessoas que assistem os seus conteúdos passam neles. Isso hoje é uma das coisas mais importantes, porque é o quê? É o fator principal que o algoritmo considera para entregar o seu conteúdo para outras pessoas que possam ter interesse naquele mesmo tema. Por que que isso acontece? Porque eles querem que as pessoas passem mais tempo dentro da plataforma, porque, de novo, pessoas passando mais tempo na plataforma são mais usuários que estão passando tempo, onde eles conseguem deixar os anúncios mais caros e as empresas continuam tendo mais interesse e investindo mais, e eles ganham mais, e assim vai funcionando, né? Vivemos num mundo capitalista onde as coisas não são tão bonitinhas quanto parecem ser às vezes. Conforme a entrega do seu conteúdo for maior, você consegue alcançar pessoas que podem ter mais interesse nos mesmos tipos de conteúdo que você posta. Então elas visitam o seu perfil, ou de repente naquele vídeo elas já acham legal o vídeo por si e já decidem te seguir. E aí, no primeiro cenário, em que elas visitam o seu perfil porque acharam o interesse e o tema relevante, elas vão lá, olham seus conteúdos, veem se faz sentido e decidem te seguir. Então, uma coisa acaba estando atrelada à outra. Você ter mais, conseguir ter mais retenção e engajamento nos seus vídeos vai aumentar a entrega dele, que vai fazer com que também você atraia mais pessoas interessadas em te seguir no final do dia, tá? Então, no final, as coisas continuam relacionadas, mas a ordem de importância mudou completamente. E aí a gente vai para a última parte desse vídeo. A gente já entendeu o contexto, já entendeu o que muda para quem cria conteúdo, e aí agora no final eu quero te ensinar, né? Quero te passar aqui as informações necessárias para você entender o que você faz com base nisso. Então, como que você cria conteúdos melhores para focar em engajamento e retenção? Porque aqui a gente tem que fazer um negócio completo. Se você está gostando do vídeo até agora, eu quero te pedir para dar um like, para já se inscrever se você não é inscrito nesse canal e compartilhar com alguém que você acha que faz sentido, porque isso me ajuda muito a entender a relevância desse vídeo, a trazer mais temas do tipo para cá e, óbvio, também dá uma baita de uma força no meu trabalho. Beleza, Alissa, consegui entender que retenção e engajamento agora é o que mais importa e que número de seguidores já não é mais tão relevante assim quando a gente está falando de entrega de conteúdo, não sei o quê. E agora? Eu vou te falar 3 coisas aqui para você aprender a criar conteúdos que gerem uma boa retenção e um bom engajamento que funcionam, tá? Não é algo que eu tô tirando da minha cabeça, é algo que funciona com base em como o algoritmo trabalha e com base na minha própria experiência, na experiência dos meus alunos, na experiência das pessoas que fazem consultoria comigo. O primeiro ponto deles é que você necessita colocar em todos os seus conteúdos a sua visão de mundo. O que eu quero dizer com isso? Você tem um jeito único de enxergar o mundo ao seu redor. E por que eu digo que é único? Porque você, como ser humano, tem a sua própria personalidade, viveu as suas próprias experiências, na sua própria ordem cronológica, de acordo com como a sua vida rolou. Tem seus próprios princípios, os seus próprios conceitos, os seus valores. Tudo isso, tá, compõe a forma como você enxerga o mundo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu pegar aqui, eu posso interpretar isso aqui como um vaso de planta, uma pessoa pode interpretar isso aqui como um broto de uma vida, de uma oportunidade, enfim, cada um enxerga as coisas de uma maneira, por mais que eu tentei filosofar aqui no final, a ideia é te mostrar que cada um de nós enxerga as coisas com uma lente diferente. E é exatamente essa lente que você precisa usar para criar conteúdo. Independente de qual que é o tema que você vai falar no seu perfil. E nem digo sobre nicho necessariamente. Mas independente, vamos supor que você vai falar sobre crochê no seu perfil. Você tem um negócio de crochê e você quer ensinar outras pessoas que querem ter também um negocinho de crochê e crescer isso a fazer isso. Qual que é a sua visão sobre o crochê? É algo que te salvou, de repente, de uma situação ruim? Tem gente que o crochê salvou da depressão, tem gente que o crochê ajudou no processo de criatividade. Qual que é a sua visão? Como que você enxerga aquilo? Qual que é a sua opinião sobre essas coisas? E quando a gente para entender qual que é a nossa opinião sobre as coisas, a gente vai formando ali uma hipótese nossa. Uma forma nossa de enxergar aquele assunto, uma forma nossa de ver e de passar o nosso conhecimento com base nesse filtro que a gente cria, que é a nossa forma de enxergar aquilo. Isso hoje é o que mais faz diferença, porque vão ter várias pessoas criando conteúdo sobre a mesma coisa que você. O que te diferencia dessas pessoas? A forma como você enxerga isso. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante aqui é você conseguir manter as pessoas curiosas nos seus conteúdos. Porque, beleza, você já tem o que você vai falar e de que maneira você vai falar, que vai ser baseada na sua forma de enxergar essas coisas. Mas como que você vai manter as pessoas curiosas? Como que você vai fazer as pessoas assistirem o seu conteúdo todo? E eu tô falando de curiosidade aqui porque a retenção é exatamente causada pela curiosidade. Uma pessoa só vai ficar no seu vídeo todo se ela se sentir curiosa, se ela se sentir interessada no seu vídeo do início ao fim. E para isso, tem um segredinho que, sendo bem sincera para você, a maioria das pessoas não aprendeu ainda. E é uma coisa super simples, tá?
Quando a gente cria um conteúdo, obviamente ele vai ter um começo, um meio e fim. Você vai ali criar o seu roteiro, e eu recomendo que você crie o seu roteiro. Você vai criar ele com uma sequência lógica, né? Então você vai ali falar o gancho, né? Que todo mundo fala, que é a primeira frase do seu vídeo, que tem de 3 a 5 segundos, ela precisa ser uma frase que chama atenção, que quebra o padrão da pessoa, faz ela parar ali de rolar, né? O feed dela. Beleza, você fez um gancho legal. E por muito tempo nesse ano que passou de 2025, muitas pessoas falavam para focar no gancho, foca no gancho, foca no gancho, foca no gancho, foca no. E é legal focar no gancho, é importante realmente você conseguir fazer a pessoa parar de rolar a tela dela. Mas e depois? Porque aí, mesmo que a pessoa goste do seu gancho, foram só 3, 5 segundos. Se na sequência você já fazer a pessoa se desinteressar pelo seu conteúdo, ela vai sair, ela não vai ficar lá, você não vai ter retenção, o vídeo não vai ser entregue, não sendo entregue você alcança menos pessoas e tem menos chances de conseguir mais seguidores. Essa é a sequência que acaba acontecendo. Então, o que é a ideia aqui? Toda vez que você vai criar o seu roteiro, você vai chegar ali. Você está partindo de um ponto inicial. Às vezes é um ponto de conflito, às vezes é um ponto de curiosidade, independente do que for. E você precisa chegar ao ponto final, que é quando você entrega a informação que você prometeu ali no início. Isso é o padrão, tá? Você nunca vai entregar a informação logo na sequência. Senão, do que adiantou? Para que serve o restante do vídeo, né? Então você promete algo no início e termina de entregar ou entrega o que você prometeu no início no final do seu vídeo. Mas no meio desse caminho, você precisa fazer a pessoa ficar se coçando para saber o que você vai falar. E como que você faz isso? Criando o que a gente chama de lacunas. Ou seja, um bom vídeo que tem uma boa retenção é um vídeo que faz a pessoa ficar curiosa, que faz a pessoa ansiar pela entrega completa da informação. Então, se eu começo um vídeo já entregando toda a informação, tipo assim, eu já vou cuspindo fatos, cuspindo verdades, cuspindo as informações concretas, a pessoa já tá tendo tudo na mão. Por que ela vai permanecer até o final do seu vídeo? O que vai manter ela interessada lá? Você tem que ser uma pessoa muito interessante para conseguir isso, e infelizmente a maioria de nós não é tão interessante assim, né? Porque eu tô partindo de um pressuposto de que você não é uma pessoa tão relevante ainda, a ponto de tudo que você fala ser interessante para as pessoas por conta da autoridade que você criou na cabeça delas, etc. Então, como a gente tá nessa luta de criar essa autoridade, essa relevância, você precisa fazer a pessoa ficar curiosa para entender o que você vai entregar na sequência. Então, por exemplo, num dos meus vídeos mais recentes, assim, que deu bom, eu tô contando uma história pessoal minha, enfim, vai ser um vídeo que a gente vai ter aqui no canal também, não sei se eu vou postar antes ou depois desse aqui que eu tô gravando, mas é um vídeo que eu tô ali contando uma história minha, de vida, etc, da perda de um familiar meu, tal. E aí, nisso, eu não vou falando, tipo, aconteceu tal, 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 tal. Não, eu falo, cara, eu não esperava que ia acontecer aquilo. Eu cheguei e eu ouvi a pior informação do mundo. Aí, ao invés de eu falar qual foi a pior informação do mundo, eu volto para dar um contexto sobre o dia. Eu volto a história um pouco para explicar o que aconteceu, para só na sequência eu falar qual foi essa notícia. Só que quando eu falo qual foi essa notícia, eu ainda falo, e depois disso, é como se tudo tivesse dado um branco, sei lá. E aí, ao invés de eu explicar o porquê que tudo deu um branco, eu volto e dou mais contexto. Então, tá entendendo? Eu não entrego a informação completa. Eu deixo uma lacuna. Eu deixo um espacinho em branco para a pessoa se perguntar: e aí? O que aconteceu? É exatamente isso que acontece nos livros, nos filmes, nas séries. O que mantém a gente engajado ali durante 1 hora, 3 horas num cinema, ou assistindo, enfim, um vídeo, algum conteúdo, é exatamente o fator de que a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Porque se for completamente previsível, a gente entra no modo automático, sente tédio, vai para o próximo estímulo. É isso que acontece. Então, você precisa, na hora de criar o seu roteiro, conseguir criar pontos de curiosidade. E não é a cada frase você vai ficar deixando, sabe assim, vai ficar fazendo um suspense, não é isso. Mas a cada etapa do seu vídeo, começo, meio e fim, você vai deixando ali, principalmente começo e meio, você vai deixando pequenas lacunas e você só vai completando elas depois de um tempinho. Ou você pode criar várias lacunas e completá-las todas de uma vez só no fim. Tá, então a ideia é que você não dê todas as informações de uma só vez, mas que você vá criando ali tensões, sentimentos, dando contextos que ainda não cheguem no ponto final. E com isso a pessoa vai querer chegar lá, mesmo que subconscientemente. O terceiro ponto aqui é você conseguir criar conteúdos que sejam conversas. O que eu quero dizer com isso, tá? Com o tempo, as pessoas foram esquecendo que as redes sociais são um lugar para interação. E por mais que isso tenha mudado, e eu tenha falado no começo do vídeo que o social, né, a parte social de rede social
meio que morreu agora com tudo isso que está acontecendo, ainda assim a gente consegue gerar conversas. Ainda assim, a gente consegue fazer com que as pessoas interajam com a gente de volta. E isso conta muito. Tanto para você conseguir entender melhor o que as pessoas pensam sobre os seus conteúdos e como elas estão recebendo aquilo, quanto também para o algoritmo que vai entender que existe engajamento num conteúdo específico e por isso vale a pena entregá-lo para mais pessoas. Por isso, a gente precisa lembrar e resgatar aquele conceito de que é uma rede social. Não é para você criar monólogos sobre o que você acha que é legal, mas para você gerar conversas. Então, aquilo que você cria precisa ser direcionado para uma pessoa. Então, aqui agora eu tô falando com você. Por mais que mais de uma pessoa vá assistir, não é só você. Pelo menos que sejam 10 pessoas que vão visualizar esse vídeo, são 10 pessoas. Mas percebe que o tempo todo eu não tô falando vocês, eu tô falando você, porque você tá assistindo isso comigo. E talvez você esteja assistindo com outra pessoa. Oi, talvez não. Então, é importante que você direcione o teu diálogo para uma pessoa específica, porque no celular, pelo menos, ela vai estar assistindo na maioria das vezes sozinha, né? Na grande maioria. E depois é importante que o seu conteúdo convide as pessoas para conversar. Beleza, você trouxe toda uma tese, você trouxe toda uma informação, ou você mostrou todo o processo de alguma coisa. Por que não perguntar o que a pessoa acha daquilo? Por que não perguntar qual que é a opinião dela, se ela faria, o que que ela acha, se ela já viveu aquilo? Por que não estender essa conversa para os comentários? E grande parte das pessoas peca nisso. Ou termina o vídeo sem convidar a pessoa para algum tipo de interação, ou termina o vídeo falando uma frase genérica. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Não, cara, faz uma pergunta dentro do contexto do seu vídeo, sabe, assim, você pode fazer essa pergunta dentro do contexto do seu vídeo, no meio, inclusive, do conteúdo, você pode fazer isso no começo. Então, começar e ter perguntas ou pontos de interação para perpetuar a conversa que você começou naquele conteúdo para depois, para quem assistir, é extremamente importante hoje, é algo que as pessoas ainda não fazem com tanta maestria. Não é algo bizarro de se fazer, é algo que você vai testando, vai validando. Lembra que numa conversa a gente começa, vai conversando, etc. Quando você quer incentivar o outro a falar, o que você faz é perguntar. E aí, o que que você acha? Não, mas você já passou por isso, mas o que que você acha? Eu tô louco, não sei o quê. Você sempre tá perguntando pra pessoa. Então, esses são os 3 pontos que vão te ajudar. O primeiro deles, vamos lá, é reforçar qual que é a sua visão de mundo e fazer com que todos os seus conteúdos tenham essa sua forma de enxergar as coisas. Conseguir criar lacunas, então abrir espaços em branco, não entregar informação de uma só vez para as pessoas, mas fazer elas ficarem curiosas até o final do seu conteúdo e gerar conversas, então fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a responder, a ter uma troca genuína contigo. No fim, vale finalizar aqui dizendo que não. Criação de conteúdo não precisa ser um bicho de 7 cabeças, complexo, complicado e nem nada disso. É importante sim entender os contextos, mas acima de tudo entender os princípios. Porque olha, o algoritmo vai mudar, as coisas vão mudar, os cenários vão continuar mudando de forma muito rápida por conta da era que a gente vive. Mas o comportamento humano, a forma como as pessoas reagem às coisas e a forma como você consegue se comunicar de forma efetiva não vai mudar. Porque você ainda assim está falando com pessoas. E se você quiser aprender esses princípios que funcionam dentro das redes sociais e como criar conteúdo e passar a sua visão de mundo, criando relevância, autoridade e gerando conversas, né, criando conexões com as pessoas, você vai amar a Simplifique, que é a minha comunidade. Lá você aprende tudo o que eu sei sobre criação de conteúdo e ainda consegue interagir com as pessoas que também criam conteúdo, que estão nessa mesma caminhada, para que ela não seja tão sozinha e solitária quanto muitas vezes é pra gente. Se você quiser conhecer, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero ter conseguido deixar de forma clara aqui, né, os conceitos que eu quis trazer e como que vai funcionar a coisa daqui pra frente. Se você tiver uma dúvida, qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar aqui nos comentários, eu sempre olho e fico atenta aqui pra gente conseguir ter a melhor troca possível. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, de curtir esse vídeo se ele foi útil para você e a gente se vê nos próximos vídeos.